Saudações, galera do YouTube, sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E hoje vamos nos concentrar na questão do número 9 desta ficha 5, não é? Destinada à Faculdade de Engenharia para Física 1. Tá certo? Então, sem muita enrolação, vamos lá mesmo atacar esta questão para então não permitirmos que o tempo nos fuja. Tudo bem? Bem, a questão diz assim, que um pêndulo simples está articulado num ponto O e é livre para oscilar no plano vertical da placa sobre a qual está montado. A haste que liga a massa ao ponto de suspensão é delgada e de massa desprezível. A placa encontra-se sobre um plano inclinado com um ângulo θ em relação à horizontal e é acelerada com aceleração constante A ao longo do plano no sentido ascendente. Determina a expressão para o ângulo constante β assumido pelo pêndulo em regime permanente, ou seja, após cessarem todas as oscilações iniciais de arranque. Bem, então nós temos aqui este típico problema. O que nós precisamos aqui é representar primeiro todas as forças que atuam para podermos perceber, porque nós queremos uma expressão que nos ajude aqui a expressar este β. Estamos juntos ali depois de cessarem todas as oscilações. Bem, aqui não precisamos bater a cabeça. O que nós precisamos fazer primeiro é representar todas as forças que atuam ao longo deste sistema. Neste pêndulo aqui, justamente neste pêndulo, para baixo, não é? Aqui para baixo, está inclinado. Para baixo, mais ou menos assim, acho que assim está bom. Ele faz aqui com esta horizontal o ângulo de 90 graus. Nós temos aqui um peso. Podemos traçar aqui uma horizontal, não é? Aliás, uma que seja paralela a este plano aqui de apoio, não é? Passa justamente por este ponto, não é? Vamos designar este como sendo o eixo do X, tá bem? Então vamos traçar uma que seja aqui perpendicular a este ponto, não é? Ou seja, a este eixo do X aqui, assim, e vamos chamar este de eixo dos Y. Portanto, vemos aqui que este peso terá uma componente aqui ao longo desta vertical, e vamos chamar de peso Y. Concorda comigo? E a gente vê que também este peso para este lado terá uma componente neste sentido aqui, teremos aqui o peso em X. Está tudo bem? Exato. Então, nós vemos que este ângulo aqui vai valer θ e este ângulo aqui também vai valer θ, que é justamente este ângulo aqui de inclinação deste plano. Agora, concorda comigo que se a gente for olhar para este pêndulo, nós temos aqui esta haste aqui. Então, esta haste nós podemos chamar de quem? Muito bem, podemos chamá-la de tensão. Afinal, ela é quem suporta este pêndulo aqui, ela é quem suporta esta massa aqui que está a oscilar. Então, temos aqui esta tensão. E esta tensão nós podemos decompô-la aqui em relação a este eixo aqui, não é? Que nós vamos chamar aqui de tensão em X. E ainda assim podemos projetá-la aqui em relação ao eixo do X, termos aqui a tensão em relação ao eixo do X. Peso em X seria quem? Concorda comigo que o peso em X aqui se opõe a este ângulo θ? Exato. Então, como ele se opõe, certamente vemos que teremos aqui que será peso vezes o seno do ângulo θ. Está tudo bem? Exato. Então, se isto é verdade, vamos lá especificar quem é o peso em Y. E o peso em Y, nós vimos que vai ser aqui, este lado aqui adjacente a este ângulo. Então, vimos que o peso em Y é o peso vezes aqui o cosseno do ângulo θ. Então, se isto é verdade, estamos a dizer o seguinte, que basta apenas decompor esta força para achar os seus respectivos componentes ali em X e em Y. O mesmo a gente vai fazer com esta tensão. Vamos lá fazer um zoom e percebermos aqui. E a este ângulo β, nós temos este lado aqui, a tensão em X se opondo. Concorda comigo? Então, estamos a dizer o seguinte, que aquele ângulo β, nós teremos ali que a tensão em X deverá ser igual a T vezes seno de β. Concorda comigo? E ao longo da vertical nós vemos que vai ser aqui o cateto adjacente àquele ângulo, ou seja, teremos ali a tensão em Y, ou seja, a tensão em Y deverá ser ali a tensão multiplicando cosseno de β. Basta apenas a gente olhar que o movimento, aqui conforme nos é dito, o movimento acontece ao longo da horizontal, está tudo bem? A aceleração acontece assim no sentido ascendente, meu irmão, minha irmã. O que quer dizer que na vertical não temos nenhum movimento. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que ao longo da vertical, na verdade, a aceleração é igual a zero. E nós sabemos que, pela segunda lei de Newton, teremos que a força resultante na vertical deverá ser igual a zero. E quais são as forças que apontam ao longo da vertical? Ao longo da vertical, nós temos o peso em Y apontando para baixo e temos a tensão ali em X
aliás, em Y, desculpa aqui, esta é uma tensão em Y apontando para cima. Então, se isto é verdade, vamos só dizer o seguinte, que isto, não é? Estamos a dizer que a força, aliás, a tensão aqui em Y, não é? Menos o peso ali em Y deverão ser iguais a zero. Em outras palavras, estamos a dizer que a tensão em Y deve ser igual ao peso em Y. Quem é a tensão em Y e quem é o peso em Y? Vamos lá transladar isto para aqui, para estarmos mais próximos daqui, né? Então, temos que a tensão em Y deverá ser igual aqui ao peso em Y. E, portanto, a tensão em Y, nós vimos que ela está aqui. Estamos a dizer o seguinte, que a tensão em Y é igual à tensão multiplicando aqui pelo cosseno de beta. Deve ser igual ao peso em Y. E o peso em Y é o P vezes aqui o cosseno, portanto, do ângulo θ. Então, se isto é verdade, o que nós precisamos fazer é especificar quem é a tensão. Tudo bem? Então, vamos só dizer que a tensão é igual ao peso multiplicando aqui pelo cosseno do ângulo θ. Tudo isso que terá que dividir aqui pelo cosseno do ângulo beta. Agora vamos entender o movimento ao longo da horizontal, ou pelo menos ao longo da horizontal em relação àquele plano inclinado. Tudo bem? Então, o que nós teremos ali é bem simples. Ao longo da horizontal, nós temos que a força resultante em X, deixa-me trocar aqui só, a força resultante em X deverá ser igual à massa vezes a aceleração, porque no final nós temos ali uma resultante ao longo, sim, da horizontal em relação àquele plano horizontal. E quais são as forças que atuam ao longo desta horizontal em relação a este plano inclinado? Nós temos que para a direita temos aqui a tensão em X e no sentido contrário temos o peso em X. Então vamos aqui sim especificar. Vamos dizer que a tensão em X menos o peso em X deverão ser iguais à massa vezes a aceleração. Então, se isto é verdade, basta apenas substituir quem vale a tensão em X e quem vale o peso em X. A tensão em X está aqui. Nós vimos que ela vale ali, não é? A tensão em X vale ali a tensão multiplicando pelo seno, não é? De beta. Estamos juntos? Menos o peso em X. E o peso em X está aqui. Nós dissemos que ele vale ali o peso multiplicando pelo seno do ângulo θ. No final, tudo isto deverá ser igual à massa multiplicando aqui pela aceleração. Está tudo bem? Exato. E a tensão, lembra de que nós dissemos que vale a tensão? Dissemos que a tensão vale isto, então vamos só substituir. O que nós teremos aqui? Teremos o seguinte, que o peso multiplicando pelo cosseno do ângulo θ e tudo isto dividindo pelo cosseno do ângulo beta, não é? Multiplicando pelo seno e que beta menos o peso multiplicando pelo seno de θ deverá ser igual a massa vezes a aceleração. Pronto, então só vamos trabalhar esta expressão aqui. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, conseguimos ver que temos o peso aqui, não é? Que é um fator comum. Então, podemos evidenciá-lo. Vamos dizer que temos aqui o peso multiplicando, portanto, pelo seno de beta que divide pelo cosseno de beta, tudo isso multiplicando pelo cosseno de θ. Concorda comigo que esta expressão aqui podemos dizer que vale apenas aqui tangente de beta multiplicando o cosseno de θ. Portanto, menos o seno de θ, portanto, tudo isso como sendo igual a massa vezes a aceleração. Então, este peso aqui nós podemos passar para este lado dividindo, portanto, teremos aqui o peso. E o peso nós podemos dizer que é a massa multiplicando pela aceleração de gravidade. E aqui, obviamente, vamos só simplificar isto. Tudo bem? Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que tangente de beta multiplicando aqui o cosseno de θ deverá ser igual, este termo vai passar lá somando, portanto, teremos aqui a aceleração linear que divide pela aceleração de gravidade mais o seno aqui do ângulo θ. Tudo bem? Então, vamos só pegar este cosseno para o outro lado. Teremos aqui que tangente de beta deverá ser igual à aceleração linear que divide pela aceleração de gravidade mais o seno de θ, e tudo isto, por sinal, vai ter que dividir aqui por cosseno de θ. Tudo bem? Então, aqui teremos que tangente de beta deverá ser igual, este cosseno de beta pode passar aqui dividindo nesta expressão toda, teremos aqui que a aceleração linear que divide pela aceleração de gravidade multiplicando pelo cosseno de θ, mais aqui o seno de θ que divide aqui pelo cosseno de θ. Agora vamos só isolar este beta, vamos só dizer que beta será igual a arco tangente aqui de alfa, aliás,
da aceleração linear, que divide pela aceleração de gravidade multiplicando pelo cosseno do θ, mas aqui nós temos tangente, tudo bem? Então temos aqui tangente de θ. Portanto, é mais ou menos desta forma como nós devíamos proceder para responder este número. Então, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.